Feliz dia, bom dia, feliz segunda-feira. Estamos aqui esse dia, 24 de 3 de 2023, no Clube da Felicidade, com a sessão do Yoga do Riso. E hoje nós temos assim o nosso convidado queridíssimo, Marcelo Lujan. Então, bom dia a todos, bom dia quem está participando, boa tarde, boa noite, quem vai ouvir a gravação. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E agora, então, eu vou passar aqui para o Marcelo Ludian. Muito obrigado pelo seu sim. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você pela consistência. Isso é o mais importante que a gente tem que ter nesta búsqueda por esse estado leve, né, que o riso nos traz, né? Eh, eu sempre falo que o mais difícil é você manter a constância. E eu vejo o Clube da Felicidade sempre crescendo, né? Agregando pessoas, trazendo novos estudos, novos líderes, novas pesquisas, novos caminhos. Eu acho que faz parte disso. Hoje estamos aqui com a Ivone, o Will, a Salima e a Beatriz. E lógico, a Vera, nossa anfitriã aqui, nessa 24 de março, a gente vai começar logo essa sessão ali, eh, na qual tem o intuito de despertar pequenos hábitos para a gente agregar no nosso dia a dia para ver se a gente treina a tal da felicidade. Lembrando que hoje felicidade se aprende. Nós temos descoberto através da neurociência, da psicologia positiva, que felicidade se aprende. É possível você treinar a sua felicidade. Lógico que tem o arquetipo da felicidade das coisas coloridas, da alegria, dos momentos festivos, mas não é somente isso. A felicidade hoje você pode criar pequenos hábitos, gotinhas homeopáticas de alguns hábitos que vão te conduzir rumo à felicidade. Lembrando que a felicidade não é um objetivo, e sim um caminho, tá? O rumo à felicidade. Para quem está chegando, muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Lujan, sou argentino, estou aqui em São Paulo, moro aqui no Brasil já tem 25 anos. A maioria das pessoas aqui já me conhece. Alguns de vocês estou conhecendo hoje, então bora brincar. Lembrando, esta é uma sessão de yoga do riso, onde a gente vai aplicar alguns pequenos exercícios para vocês colocarem na vida de vocês no dia a dia, ok? Então, para a gente começar este encontro de hoje, eu só vou induzir a mente de vocês, lembrando que nas sessões do Yoga do Riso a gente hackeia a nossa mente. Nós vamos modificar o caminho racional para o corpo, nós vamos vir do corpo para a mente, tá? Lembrando que a gente vai simular o riso, sem motivo, sem piadas, não vamos rir de ninguém, a gente vai rir juntos, porque a gente escolhe rir, ok? Então, quando eu falo hackear a mente, já temos o primeiro tip, a primeira ideia, a primeira dica que eu dou para vocês para o seu dia a dia. Então, essa música que eu vou colocar de fundo é, vamos começar com as primeiras cócegas no cérebro que a gente faz. Vejam só, vou fazer cócegas no cérebro. Quem que faz cócega? É o corpo. Quando eu recebo cócegas de alguém, é o corpo se movimentando, enviando uma informação. Isso gera neurotransmissores e começa a conduzir várias coisinhas no nosso corpo, mas a gente pode modificar esse caminho e estimulá-lo através da nossa imaginação, do nosso espírito infantil, que é uma das coisas que a gente sempre fala no início das sessões de yoga do riso. A gente vai alimentar o espírito infantil. Eu falo, sempre me pergunto, mas o que minha criança interior ela come, né? Ela come ludicidade, ela come a minha criatividade, a minha disposição e a minha escolha em eu ficar feliz, estar com a mente positiva. Não quero dizer com isso que sejamos pessoas polianas, né? Que está tudo bem, que sempre está tudo bem. Temos que achar um equilíbrio. Não adianta ser
completamente positivo ou completamente negativo. Nós temos que achar um equilíbrio, tá? Aí que está o grande segredo. Às vezes a gente acha, vou ser positivo o tempo inteiro, vou tentar sorrir, vou fazer posses de poder para eu modificar. Mas, ó, é importante a gente ter o equilíbrio. Não está mal chorar, não está mal ficar triste, com raiva. Quando está com raiva, solta a raiva. Quando você está feliz, você solta a gargalhada. Mas o importante é a gente encontrar um equilíbrio. Sutilmente, 7h08, vou colocar uma música e sinta o seu nível de ludicidade. Sinta em quanto tempo você vai despertar a sua criança interior. É um exercício onde a gente pode mensurar, a gente pode medir o nível lúdico que eu tenho. Então, eu coloco a música, você pode fechar o olho. Fechando o olho, você vai atingir mais rápido esse caminho. Com o olho aberto, você vai demorar mais um pouquinho, mas a medição é a mesma, porque vai ser o tempo que você leva para você se entregar e começar a fazer cócegas no riso. Uhum. Cócegas no seu cérebro, perdão. Uhum. Esse estímulo musical, ele tem 1 minuto de duração. Se eu conseguir durante 1 minuto sentir o impulso da vida que vocês vão sentir no centro do seu coração, é ali onde vocês podem mensurar esse nível que vocês podem ter de lúdico para despertar a sua criança interior. Lógico, para quem participa dos clubes, como o Clube da Felicidade ou sessões de yoga do riso diariamente, é muito mais fácil. Se você está pela primeira vez numa sessão como essa aqui, talvez você passe por um tempo de preconceito, de se julgar e bloquear essa abertura para o seu mundo lúdico. Eu te aconselho você escolher uma música que dure de 3 a 5 minutos para ver se a quantidade de tempo que você leva para você acessar essa energia, tá? O estímulo foi somente a música. Eu não falei em riso gentil, eu não pedi para vocês forçarem o riso, mas agora a gente vai escutar de novo a mesma música e vocês vão desenhar, olha só, segunda camada, para você despertar e acelerar o processo. Lembrando que nós vamos hackear nossa mente. Eu vou utilizar o mesmo estímulo musical que o seu cérebro ele já reconhece, o seu cérebro ele recebe um comando, escutou um estímulo e você brincou. Agora, de novo, vem um novo comando, riso gentil, o estímulo musical e veja como o seu cérebro ele vai operar nessa segunda vez. Riso gentil, de nível 1, não aparecem os dentes, tá? É só puxar o lábio assim.
Esse foi a nossa segunda camada, já é um exercício um pouquinho mais profundo, ok? Eu escutei o estímulo musical, fiz o sorriso gentil, que não há força, ou seja, isso pode ser operado, aplicado para uma pessoa que está com alguma doença, com alguma dor, ela não vai se forçar. Lembrando que o riso é um exercício físico, tá? Não esqueçam disso. O riso é um exercício físico. E o que estamos fazendo agora, lembrem, estamos hackeando, estamos indo do corpo para a mente. E vejam só, esse minuto que passou agora, não passou mais rápido? Teoricamente, quando a gente está rindo, a gente não pensa. Quando eu sorrio, o hemisfério direito toma o controle e o hemisfério esquerdo, que é quem controla o lóbulo frontal, ele para de operar. E quando eu deixo o meu hemisfério direito trabalhando, eu entro nesse estado lúdico. Eu ativo o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, ok? Quando o meu cérebro reconhece que eu estou sorrindo e eu estou ouvindo um estímulo musical, porque obviamente que os remédios modernos, eles entram por aqui também, ok? A escuta é muito importante. Tudo isso vibra dentro da gente. Então, eu começo a vibrar a escuta, eu começo a hackear minha mente, fazendo um riso gentil de nível 1. Lembrem, sorriso gentil de nível 1. A gente pode chegar até o nível 10, mas a gente fez somente o nível 1, sem forçar, só puxando os lábios, até chegarmos no nível 4, nível 5, que é quando a gente atinge o riso de Duchenne. Não sei se todo mundo aqui conhece o riso de Duchenne. Foi um doutor que fez estudos eh, elétricos em rosto de seres humanos e descobriram qual era o riso verdadeiro, ok? Lembrando, se eu estou aqui, eu posso hackear minha mente assim, ó. Riso de nível 3, ainda não apareceram os dentes. Nível 4, começam a aparecer os dentes. Nível 5, o meu olho começa a fechar e começa a aparecer aqui umas rugas nos olhos. O lábio ele começa a subir um pouquinho mais. Aí que está o riso de Duchenne, ok? Que é o riso verdadeiro. Porque eu posso rir assim. Ah, tá. Nossa, que risada falsa que ela me deu, né? Mas quando eu faço o verdadeiro, a gente pode evocá-lo. Obviamente que os neurotransmissores se multiplicam e a gente consegue atingir um outro nível energético, vibracional dentro do nosso corpo. Mais uma vez, nós vamos fazer mais um exercício com o mesmo estímulo musical, só que a gente agora nós vamos para o riso de Duchenne, que é o nível 4, nível 4,5, 5. Os dentes aparecem e você começa a trabalhar todo o rosto. O olho fecha um pouquinho, ok? E começa a sentir agora a mudança. Agora, se você está entregue para o jogo, o tempo ele diminui, passa mais rápido, porque a sensação começa a ser mais prazenteira ainda, ok? Lembrando, estamos utilizando o mesmo estímulo musical, o mesmo tempo e aumentando o nível do nosso sorriso. Vejam só que a gente não gastou energia e eu particularmente já começo a sentir que meu rosto já começou a formigar,
tá? Por quê? Porque acontece justamente isso. Os neurotransmissores, eles começam a circular dentro da gente. E quando a gente tem a prática e o hábito de participar de sessões como essa, é muito mais fácil a gente ativar, ok? Vejam só, o tempo passou mais rápido. O riso do Shen, ele traz uma sensação de bem-estar, tá? Por quê? Porque a gente está elevando o nível. Vejam só, a gente não se forçou. Vocês podem passar esse exercício para pessoas idosas, de mais de 90, de 100 anos, que eles podem fazer também se vocês querem compartilhar com a família. São exercícios que vão modificar o ambiente e eu sempre recomendo. Vejam só, eh, se você é a primeira vez que você está fazendo, lembre, à medida que você for aumentando a quantidade de tempo, por que que eu escolhi 1 minuto? Porque com um tempo de 1 minuto eu consigo reunir todo mundo que está aqui. Eu sei que aqui tem gente muito experiente que pode passar durante meia hora rindo sem parar. Mas para quem está começando, ter essa pequena dose, essa pequena pílula, dá para entender e ainda acompanhado com alguns fatos científicos que a gente vai colhendo, a sessão fica melhor e o exercício é um exercício que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês a qualquer momento. Você sentiu que o cortisol subiu porque você ficou ansioso, você ficou estressada? Você vai lá, coloca uma música que te faça bem. Vocês podem fazer isso sem música, em qualquer lugar, sem incomodar ninguém e para vocês. Por isso que eu escolhi esse tipo de exercício, por quê? Porque são estímulos que nos conduzem rumo a esse lugar que a gente fala de felicidade. São pequenos hábitos que você pode agregar no seu dia a dia. Você pode fazer isso aqui. No primeiro horário da manhã, eu sempre recomendo. Tocou o alarme, antes de você abrir o olho, sorriso gentil com você. Não mexe nada, só faz, não tem estímulo musical. Você não vai dar uma gargalhada alta para atrapalhar seu colega, seu companheiro que está do seu lado, ou a pessoa que dorme com você no mesmo quarto. Então, você vai suave, tranquila e vai sentindo. Para quem tem mais dificuldades, a gente vai agregar um plus. Vejam só, mesmo estímulo musical, mesma ideia do riso de Duchenne, só que agora eu vou convidar vocês, vou pedir para vocês pegarem uma caneta. Uma caneta. Obrigado, Nori. Obrigado, Nori. Ok? Quem não tem uma caneta, não tem problema. Você pode fazer com o seu próprio dedo. Ok? Quem está com a câmera fechada e está no trabalho, está indo para o lugar, seu trabalho, não tem problema. Aprenda o exercício e veja como ele do Shen e eu vou colocar a caneta aqui, ó. Ok? Mordendo. Preparados? Um, dois, três, começou. Tira a caneta e veja a sensação que fica na boca. E agora vocês podem soltar o riso à vontade, vai.
Agora respira, respira pelo nariz, ó, conscientemente, e solta pela boca. Mais uma vez, ó, e solta pela boca. Mais uma vez. É, a caneta é neurociência pura. Hoje, se vocês forem estudar neurociência aliado à ciência da felicidade, é um dos primeiros exercícios que os mestres que a gente tem na neurociência aplicam para a gente entender o que a gente estava falando antes. Mas como nós estamos numa sessão de yoga do riso dentro do Clube da Felicidade, eu dou dado como que a gente sabe que a gente está forçando o riso, a gente está simulando a gargalhada, mas isso aqui ajuda a dar arranque para quem ainda está no período de: será que isso funciona? Será que isso vai dar certo? Ai, que besta que eu sou. Ai, se meus amigos me vissem aqui dentro do Clube da Felicidade forçando meu riso. Ai, que vergonha. Nossa, eu vou desligar minha câmera porque estou morrendo de vergonha. Gente, é quando a gente passa e não é, não é assim? E quando a gente passa essa linha, se abre esse campo onde a gente começa a mensurar o nível lúdico que eu tenho. Ou seja, felicidade se aprende, felicidade se treina. O riso também tem que ser treinado para a gente chegar nesses níveis. Mas vejam só, quando depois a gente fazer a caneta e repetir o exercício, é como que a gente vem preparando tudo, a gente vem fazendo como cavando um túnel, atravessando o lóbulo frontal, que é o nosso cérebro racional, para a gente chegar no límbico, ok? Então, quando a gente chega no límbico, a gente abre o campo da ludicidade. Eu vou agregar mais uma coisinha, a gente vai fazer, por quê? Porque tudo isso aqui tem muita ciência por trás. Isso, o mais legal que a gente tem hoje para a gente conduzir essas sessões, participar das sessões e entender os benefícios que eu estou recebendo quando eu utilizo isso como um exercício físico, é entender que eu consigo regular, principalmente às 7 da manhã, os meus níveis de cortisol estão altíssimos, tá? Porque a gente acorda e o cortisol está disparado, altíssimo. Os níveis de cortisol são altíssimos. Hoje a gente consegue também mensurar isso. Posso colher saliva e ver que o cortisol está altíssimo. Então eu tenho que equilibrar. Então eu começo a baixar. Tem vários fatos que indicam por que o cortisol está alto. O primeiro é porque o nosso cérebro ele não sabe se ele vai viver, se ele vai comer e como que vai ser o dia. Então a gente automaticamente já acorda estressado. Então o que a gente tem que fazer, por isso que eu falo, a primeira coisa que você faz no seu dia, desenha um riso gentil no seu rosto. Desse jeito você já está injetando em você serotonina, ok? Vai ser mais um transmissor que vai diminuir o cortisol. Lógico, você não vai tirar tudo, mas você vai conseguir o equilíbrio. Lembre, eu falei, o grande segredo é achar o equilíbrio, ok? Então, você pode fazer esses exercícios com a caneta e agora a gente vai diretamente para o nervo vago. Seguramente vocês já devem ter ouvido falar dele. O importante é entender como que a gente regula o nervo vago. É o maior nervo que a gente tem dentro do corpo, que ele conduz muitos neurotransmissores que se conecta com todos os órgãos internos do nosso corpo, ok? Então, nós temos um nervo vago ali, espera aí, vou deixar isso aqui, aí. Esperando por também a gente trabalhar com ele. A gente vai fazer com a caneta para quê? Para fortalecer mais ainda o exercício. Lembrando que nós estamos, no primeiro momento eu falei, vamos hackear nossa mente. Vou colocar a caneta, vou colocar a mão atrás da minha cabeça, abrir o peito, vou
fazer um sorriso gentil, caneta na boca e os olhos vão de direita à esquerda. Direita à esquerda, tá? Eu abro o peito, coloco as mãos, cruzo os dedos atrás da cabeça, abro o peito, faço um riso gentil e meus olhos vão de um lado para o outro, de um lado para o outro. O ideal é vocês conseguirem ver a ponta do cotovelo, ok? Preparados? Um, dois, três, estímulo musical, começou. Muito bem, solte a mão, deixe a caneta e solte a gargalhada à vontade. Muito bem, inspira pelo nariz, ó, solta pela boca, inspira pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz e solta pela boca. Agora sente como ficou seu corpo. Deixa a mandíbula cair um pouquinho. Zeca, pinta varrer, Zeca. E agora tenta, através da escuta, escutar o mais longe que você consegue ir. Na esquina da sua casa, os barulhos que você escuta. Barulho do vizinho, algum avião que passou, o ônibus que passa na avenida, os pássaros que cantam no campo. Veja até onde você conseguir com sua escuta. Coloque a consciência na escuta e perceba em qual direção os seus ouvidos ouvem os barulhos. É só para o lado? É em volta? É para cima? É para baixo? É em círculo? É lá atrás? É aqui na frente? Amplia a capacidade de escuta. Veja até onde o seu radar de escuta ele chega. Quais são as regiões que você escuta mais? Será que eu não escutei nunca para trás? Será que nunca prestei atenção em escutar para cima? Mas
experiência de escuta com os olhos fechados se fortalece, porque a gente dá mais atenção ainda. Agora esse radar, recolhe um pouquinho ele e concentra agora na casa onde você está. Tenta de ouvir os barulhos da cozinha, do andar de cima, do andar de baixo, do andar do quarto dos fundos. Escuta o som dos objetos da casa. E agora recolhe esse radar e fica na sala onde você está, na área que você está. Máximo 6 metros ao teu redor. Tenta de ouvir o som que tem. Quando você mexe na cadeira, se você escuta. O som das coisas que estão ao seu redor. Agora recolhe o radar e fica na área todas as orelhas, em volta da sua cabeça. Agora entra pela orelha. Vamos entrar pela orelha direita. Circula por dentro da orelha, veja como está o tímpano, com sua consciência. E atravessa a sua cabeça e sai pela orelha esquerda. Volta para o centro da tua cabeça interna e tenta de ouvir o sino que tem no meio da música e faz ele vibrar no centro da tua cabeça. A partir de agora, leva essa consciência para a tua língua. Veja como está a língua, está seca, está úmida. Sinta os dentes, sinta a umidade dentro da boca. E não deixe de sentir a vibração do sino que é central da música. Ele vai te ajudar a levar sua consciência. Leva esse som também para a região da língua. A partir de agora, leva esse som, essa consciência pelo caminho da língua para dentro do teu corpo, para chegar na garganta. Veja as cordas vogais. Lembra de deixar vibrando o som central da música e veja como tuas cordas estão. Utilize o som central da música para fazer vibrar as cordas vocais. Você vê elas vibrando, tá? Continua descendo pela garganta, passa pela traqueia, chega quase no início dos pulmões
Veja como está essa região e faz o som central da música vibrar nessa região. Agora leva essa consciência, essa vibração para o coração. Faz o coração se expandir. Utiliza o som central da música. Sente teu coração se expandir. Coração em expansão. Mantém a vibração, utilizando esse som, tenta ver se ele ficou registrado na sua memória. Nós registramos uma frequência, deixamos o coração vibrando em expansão. E agora, desde o coração, você vai levar essa consciência e essa vibração, lembrando o sino que tinha no meio, para onde você acha o riso, a tua risada, a tua gargalhada, aonde nasce. Conecta o coração com esse ponto que você sente que é ali onde nasce o teu riso. E agora, a partir desse lugar onde nasce o seu riso, dispara fios dourados para as pessoas que você mais ama. Veja os rostos de cada um, joga um fiozinho dourado. Veja o rosto de outro, joga um fiozinho dourado que conecta seu coração, a fonte do seu riso, com esses fios dourados, com essas pessoas que você ama. Desenhe um sorriso gentil no seu rosto. Tenta sentir essa sensação de amor que você sente por essas pessoas. Lembrando que remédio cura dor. O amor cura o sofrimento. Agora, sutilmente, volta a mexer o seu corpo, ver como está tudo. Coloca as mãos em sinal de prece na altura do coração, do centro do peito, da glândula timo. E a gente faz um arraste sutilmente, tá?
Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Agradeço ver a todos os presentes. Maravilha de segunda-feira. O melhor dia da semana. Se alguém quiser jogar uma palavra, se alguém quiser jogar uma palavra de como está se sentindo agora, se fez sentido, certo? Legal. Lembrando que não deixem de participar. Sempre tem novos líderes, novos estudosos, novos especialistas que estão sempre distribuindo sua sabedoria, suas pesquisas, seus estudos. E gratidão a cada um de vocês. Eu estou emocionada ainda, Marcelo. Eu tinha muita saudade de ti, sabe? Faz tanto tempo que eu não te vi. Mas a sessão foi maravilhosa. Eu estou muito emocionada. Aqui, ó, secando, ó. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão, Marcelo, te amamos, e você é sempre autêntico, original, e nos convida a isso também, né? Cada um buscar a sua autenticidade, ser o único, né? Único na sua risada, único no seu amor, no seu espaço. Gratidão, Marcelo, gratidão. E obrigada a todos. Alguém mais quer falar? Eu quero falar, eu estou revigorado em plena segunda-feira, às 7h40 da manhã, e acrescentado de entendimento, conhecimento, então, sobre mim, sobre a vida, sobre as pessoas. E o Marcelo sempre compartilha seus ensinamentos, suas descobertas, seus estudos. Isso é tão bacana, a gente também vai compartilhando com os outros também, com quem a gente ama, né? Com É, todos, com todos. Gratidão. obrigado, Nori. A Ivone Gente, quer sempre falar. assim. A Ivone, Maravilhoso, pode falar, Ivone. Eu viu? dei Marcelo, um grande parte presente. órgãos, né? Coisa maravilhosa escutar o coração, o pulmão. Ai, que coisa fantástica, assim, muito diferente, muito diferenciado mesmo. Adorei. Muito obrigado, Marcelo Lujan. Obrigado, Ivone. Que bom. Não deixa de praticar. Danúbia, Agradecer esse momento maravilhoso, Marcelo. Muito obrigada. Iniciar o dia, a semana, com tanto conhecimento e sensações, essa vivência diferenciada e assim, ficou potente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado, Marcelo, Danúbia. Incrível. Fala, Marcelo, Cris. Cristina. então Sim. eu já comecei alegre a sessão, mas eu estou saindo muito feliz, é muito bom. Que Obrigada. bom. Obrigado, Cris. Sofrantes, avante. Yeah! Tá bom. Gente, muito obrigado, Vera. Estamos aí. Sempre que eu puder estar com vocês aqui, vai ser uma honra, um prazer trazer as coisas que a gente investiga, que a gente bola para essas sessões. Que eu aprendo muito, muito, muito fazendo isso, porque eu faço para meus colegas que também estudam, líderes incríveis que tem aqui, gente que tem constância. Eu fico muito feliz de ver a Val, a Cristina, o Nori, você, Vera, a Adélia que estava ali também, o Paulo. São pessoas que estão ali sempre correndo atrás de conhecimentos, experimentando. E cada um de vocês, Maricélia, Danúbia, Will, Clarice, Ivone, que mais? Tá? Beatriz, Gisele, Dora, Husser e Maria Cristina, Ingrid. Obrigado, tá? Verinha. Obrigada, que Vontade todos de nós. falar uma coisa
Loizinha, Vera, Marcelo. Maricélia, Pode falar. só concluindo as palavras do Marcelo, que todos nós tenhamos, né, essa, essa manifestação da alegria de sorrir, rir e mostrar e não ter vergonha para os amigos, para a família, para quem quer que seja, não ficar assim, né? Mas levar realmente esse riso, sorriso com muita honra, com muito amor. Gratidão, Marcelo. Maricélia. Bom Gratidão. dia, bom dia, bom dia. Que coisa linda, maravilhosa. Ainda não tinha tido a oportunidade de participar de uma sessão com o Marcelo. Muito obrigada. Eu também sou líder, através da Vera, uma bênção, uma maravilha. E o que me trouxe aqui nesse momento é porque eu tenho muita energia, certo? E esses exercícios da calmaria, o riso do Shen. E aí eu descobri, eu tenho esse riso sempre em mim, né? Eu sempre estou aqui, só não com o lápis, né? Mas esse sorriso do lápis, ele está sempre em mim, né? Eu Oh, estou aqui ouvindo uma pessoa, eu estou sempre com esse sorriso aqui, né? Esse sorriso. oh, que E bom. aí, esse é o sorriso da calma. Essa sessão foi tão calma, tão em paz. E eu aqui tendo um mundo de ideia a respeito disso, né? Já querendo de isso aqui, o riso do Duchenne, quando eu chegar quarta-feira na sala de aula, eu já vou fazer com minha garotada que é adolescente, né? Porque eles estão sempre rindo, mas é aos gritos, né? Então, eu vou fazer o riso para acalmá-los para a gente começar o trabalho. Inclusive, está na sala de aula, eu vou pedir ó, para cada qual colocar a caneta, tá todo mundo de caneta mesmo, é tudo de Ah, 40 e muitos alunos. Então, aqui eu fazendo só, ó, viajando nas ideias. faz, Muito obrigada. faz. Registra e depois compartilha com a gente. Sim, 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 sim. Sim. Muito obrigado, Marizélia. Que lindo relato. Obrigado, obrigado. Gente, vamos começar essa semana. Obrigado a todos. Um beijo no coração, Vera. Obrigado, tá? Muito obrigada, Marcelo. Tenham todos um dia maravilhoso. Bora então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.